Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o ano novo. 2025 está indo embora, 2026 está chegando, e muitos de nós temos o hábito de escrevermos resoluções para o ano novo. São sonhos e planos que a gente quer colocar em prática, como, por exemplo, fazer um curso novo, uma nova faculdade, ir mais à igreja, fazer mais jejuns, ler mais a Bíblia, orar mais, entrar para um determinado ministério, dar mais atenção à família, ver menos série, ficar longe do celular, comer menos, emagrecer, entrar para a academia. Tanta coisa, né, que a gente monta uma lista, né? Não sei se você fez isso de 2024 para 2025, e agora, quando você pegou a lista, você se sentiu frustrado e triste porque tinha mais X vermelhos do que cheques verdes. E você, de repente, tem aquela sensação de que, caramba, sou um incapaz, sou um frustrado, ficou decepcionado consigo mesmo. Mas não fica não, porque a Bíblia conta sobre uma pessoa que também fez resoluções e quando foi pegar a lista lá na frente, viu que só tinha X vermelho. E esse homem era Pedro. Pedro, quando Jesus revelou que seria traído por um dos 12, Pedro apresentou a sua lista de resoluções. Ele disse: não sou eu que vou te trair, jamais te trairei. E se eu tiver que ser preso pelo Senhor, vou ser preso. Se eu tiver que morrer pelo Senhor, vou morrer. Mas o próprio Senhor Jesus falou para ele: Pedro, você não vai dar conta dessas resoluções. O sarrafo que você está colocando é muito alto. Mas Pedro disse: não, eu consigo. E quando chegou lá na frente, de fato, não conseguiu. No pátio da casa do sumo sacerdote, ao redor de uma fogueira, Pedro, com medo das pessoas o reconhecerem, como de fato estava acontecendo, negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, conforme Jesus havia dito. Lá na frente começa, então, a história da restauração emocional de Pedro, da cura interior. Isso porque, quando ele se deu conta de que ele não conseguiu fazer aquilo que ele disse que faria, ele realmente acreditava que iria fazer o que estava dizendo. Mas, confrontado pela realidade, ele tomou um choque, ficou extremamente decepcionado consigo mesmo, frustrado, se sentiu um fracassado e indigno de fazer parte dos 12. Diz a Bíblia que ele chorou um choro de partir a alma. A coisa foi tão pesada com Pedro que, quando o anjo apareceu para as mulheres no sepulcro, mandou convocar os discípulos para encontrar com Jesus lá na Galileia e nominalmente falou Pedro. Por quê? Pedro, parecia que Pedro, não faço mais parte dos 12, não mereço mais fazer parte dos 12. E ali, quando todos encontraram com Jesus na Galileia, diante de uma fogueira, o Senhor levou Pedro para uma fogueira novamente, o mesmo tipo de cenário que Pedro havia negado Jesus, agora Pedro estava ali, com o próprio Jesus. 3 vezes Pedro negou Jesus e ali Jesus tratou com Pedro em 3 perguntas, em etapas. Uma das coisas interessantes que a gente pode observar nesse processo de cura interior é que Jesus, ele não chamou Pedro de Pedro ali, Jesus chamou Pedro de Simão. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu te dei um novo nome, eu te dei uma nova identidade, mas você não consegue se enxergar no nível que eu quero que você se enxergue. Então eu vou descer ao seu nível e vou tratar você como Simão, porque agora você se vê como Simão. Então vamos conversar como realmente você está se vendo. Esse é um detalhe que eu acho muito importante, né? Que Jesus, ele naquele momento, trata Pedro como Simão. Outro detalhe interessante é que Jesus fala sobre o amor. Pedro, você me ama? As 3 perguntas eram: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Nas 2 primeiras, Jesus usa o termo ágape, que é o amor incondicional. E Pedro responde filéu, que quer dizer: olha, gosto do Senhor, tenho afeição, o Senhor é um meu amigo, mas eu não consigo dar conta de um ágape. Não consigo morrer pelo Senhor. Pensei que conseguisse, mas não consigo. Nas 2 primeiras, Jesus fala: olha, tudo bem, é esse o amor que você tem? É isso, tá, isso serve. Quero que você cuide das minhas ovelhas. Quero que você cuide, como líder nato que você é, dos meus seguidores. Na terceira e última pergunta, Jesus desce mais um pouco ao nível de Simão e fala: você gosta de mim? Realmente é esse amor que tu tem por mim? Mas você tem afeição por mim? E Pedro diz: Senhor, você sabe de todas as coisas. Ele se entristece, é o que eu tenho para hoje, eu não tenho mais para dar. E ali Jesus arremata a cura, né, fecha com chave de ouro, dizendo o seguinte: olha, Simão, você de fato
vai morrer por mim. Você de fato vai para a prisão e você de fato não vai me negar. Mas não é como você pensa. Não é como você planejou. Vai ser no meu tempo e no meu modo. E quando você estiver preparado, restaurado e regenerado, vai ser na hora certa. Ali há um total processo de cura interior de Pedro. E ele ficou restaurado, e depois a gente vê a história, o fantástico apóstolo que Pedro se tornou, parece até outro homem. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você fizer as suas resoluções, não fique triste se você não deu conta de 24 para 25. E se você agora pegar de 25 para 26 e fizer novas resoluções, o que a gente pode aprender com essa história? Leve as suas resoluções para o Senhor, submeta-as diante de Deus, fale com o Senhor aquilo que você tem vontade. Seja bondoso com você mesmo, não faça resoluções muito exigentes, que você sabe que você não vai dar conta, que você sabe que você não tem condições. Não planeje coisas que estão acima da sua condição. Não coloque o sarrafo muito alto, porque foi o que Pedro fez. Ele botou o sarrafo muito alto. Ele tinha uma ideia errada a respeito de si mesmo. Então, muitas vezes, a gente tem uma ideia errada a respeito de nós mesmos. Então, faça resoluções que sejam reais, que sejam possíveis. Coloque-as diante do Senhor. Faça a sua parte, planeje, se esforce. E se lá na frente você não conseguir dar conta de alguma coisa, não se sinta frustrado, indigno e fracassado. Recomece. Deus é o Deus dos novos começos. Confie nele, caminhe, faça, porque ele se agrada de um coração rendido. E era isso que ele quis e conseguiu de Pedro. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Um feliz ano novo, um feliz 2026 e até o ano que vem.